Donald Trump ganhou a eleição mais uma vez. E eu vou explicar por quê. Eu sou cidadão norte-americano e brasileiro. Eu acho que isso me dá licença para falar sobre os dois países e suas culturas. O Donald Trump ganhou mais uma vez por causa da cultura norte-americana. Ele já era presidente e muita gente considera ele um dos piores presidentes na história dos Estados Unidos. Mas dentro da história dos Estados Unidos, e uma coisa que nunca vai embora e sempre vai ficar parte da nossa cultura, e essa coisinha é porque o Donald Trump ganhou mais uma vez. E essa coisa é que os Estados Unidos é muito racista. Os Estados Unidos não é como o Brasil. Não tem uma mistura de raça, mistura de cor, e as pessoas têm orgulho sobre isso. Os Estados Unidos é uma mistura de culturas, mas eles vivem separados do outro. Segregação é muito comum nos Estados Unidos. Temos nossas comunidades de brancos, negros, latinos, asiáticos, e normalmente eles moram separados do outro. É muito comum ouvir a expressão, é um bairro branco, é um bairro negro, bairro latino. E isso é porque os Estados Unidos têm uma história e cultura de racismo. O Donald Trump já é racista, todo mundo sabe. E para vocês que não acreditam, é só ouvir um pouquinho dele falar sobre outras pessoas que não são brancas. E o Trump ganhou porque a maioria dos americanos brancos, eles se alinham com esses pensamentos que ele tem de racismo. Nos últimos 50 anos, a população de latinos e outras pessoas que não são brancos americanos explodiu nesse país. Antigamente, na época do meu pai, não era comum ouvir pessoas de outros países, não era comum de ouvir pessoas falando espanhol, português, chinês, essas outras línguas, que hoje temos que dar espaço para essas pessoas nos Estados Unidos, porque eles são os novos imigrantes. Os Estados Unidos sempre tinham imigração, mas os imigrantes antigos eram brancos, da Alemanha, Itália, Irlanda, Reino Unido, Rússia, esses países, e a pele dele não era tão escura. Mas esses novos imigrantes dão medo no americano branco. E quando esses americanos, principalmente os velhos, que nas eleições que não é para votar obrigatório, os velhos sempre votam mais do que os jovens. E esses americanos são bem racistas. E por isso o Donald Trump ganhou. E para vocês brasileiros que respeitam o Trump, se alinham com o Trump, eu quero vocês lembrar o comediante que contou uma piada sobre uma ilha de lixo que está no oceano chamada de Porto Rico. Ele não estava falando só de Porto Rico, ele estava falando de América Latina. Para o americano branco, todos os americanos latinos são iguais. Eles não são separados por país, língua, cultura. Eu realmente acredito que a maioria dos americanos acreditam que o brasileiro fala espanhol, porque está lá embaixo da gente em algum lugar. O Donald Trump jura que ele vai deportar todos os imigrantes desse país. Eu acho que é 10 até 20 milhões de pessoas. Quem sabe a realidade disso? Eu não sei como vai ficar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu não sei como vai ficar os Estados Unidos e as relações do país entre o mundo. Mas a realidade é que o Donald Trump ganhou mais uma vez.